Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos para participar, acompanhar a nossa reunião de sexta-feira de tratamento espiritual do Centro Espírita Irmão Samaritano. Hoje, dia 2 de dezembro de 2022, especialmente nós estamos fazendo a reunião online por conta do jogo que teve, né? Então, para evitar dificuldades no deslocamento, nós escolhemos manter a nossa conversa no formato online. Sejam todos, então, muito bem-vindos. Nós vamos, para dar início à nossa reunião e pedir a colaboração do Geraldo para fazer a oração, nós vamos fazer a leitura de uma frase do livro Espera Servindo, do Emmanuel. É um daqueles livretos pequenos no tamanho e profundos no conteúdo, que a gente sabe, né? É um daqueles modelos de livros muito bons da gente ter acesso rápido, ter à mão, para numa hora qualquer a gente poder fazer a leitura de uma frase, fazer a leitura de uma palavra que seja, às vezes apenas do título, já nos evoca inspirações, traz pensamentos, apaziguam os nossos corações em qualquer momento do dia. É um minuto de sabedoria, né, Shirley? Às vezes, a Shirley está aqui compartilhando com a gente um minuto de sabedoria. Às vezes, um minutinho que a gente pare para lançar mão de um conteúdo que nos renova, faz uma diferença para a nossa mente, mesmo em momentos de tormenta. Se a gente consegue dar uma interrupção naquele fluxo que está agitando a nossa mente, e a gente consegue, com esse recurso da doutrina espírita, dar uma pausa e pensar numa palavra, numa frase que nos alegre, que nos gere esperança, que nos chame para a lucidez, muita coisa muda no nosso dia a dia, muita coisa muda no nosso coração. Então, Emmanuel, aqui nesse livreto, diz para a gente, na minha edição, lá na página 53, onde te encontras? O Senhor necessita de ti onde te encontras. Observa o que tens a fazer ainda hoje e perceber-lhe-ás a presença no dever que te espera. Então, Emmanuel nos chamando para estarmos atentos ao lugar, à situação, ao envolvimento, à configuração da nossa vida naquele momento. Naturalmente, as reflexões de entrega e de calma perante o que estamos vivenciando, elas não estão nos chamando para nos engessar ou nos aferroar, como às vezes a gente equivocadamente interpreta, né? Mas é um convite para que trabalhemos o nosso discernimento na observação da situação em que estamos envolvidos, a fim de que, elaborando o discernimento, a gente possa buscar melhores caminhos. Então, nós vamos acompanhar o pensamento do Geraldo na nossa prece de abertura. Então, Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre e amigo incondicional, pedimos o amparo e as bênçãos para a nossa reunião da noite de hoje. Os amigos espirituais, nossos anjos guardiões, possam nos envolver, nos ajudar para que possamos assimilar a lição da noite do Teu Evangelho, Jesus. Pedimos por aqueles que não poderão estar conosco nesta noite. Pedimos por todas as atividades espíritas realizadas nos centros espíritas, as atividades de assistência, seja do plano físico ou do plano espiritual. E aqueles nossos irmãos também da espiritualidade que estão em sintonia conosco, alguns em tratamento, precisando de ajuda, e a todos aqueles que estão enfermos,
pois sabemos que hoje é uma reunião específica para tratamento das enfermidades do corpo, da mente, do espírito. Então, que Tu abençoe o nosso propósito. E muito obrigado por permitirmos estarmos aqui. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, o nosso evangelho de hoje, né, nos nossos encontros, no formato presencial, nós seguimos a página de abertura, a oração e a leitura e o comentário do evangelho, para depois passarmos para o passe, a visualização terapêutica, que faz parte do nosso tratamento espiritual, né? Nós vamos entendendo que é preciso renovar o nosso material de reflexão, né? Como diz o Haroldo numa palestra, o jeito da gente pensar e o conhecimento que a gente tem nos trouxe até aqui, até esse modo com o qual a gente lida com as situações, esse nosso modo de olhar a nós mesmos e aos outros e à vida. Então, nessa busca pela renovação, que a gente pode chamar de tratamento espiritual, o passe é muito importante como recurso magnético, a visualização terapêutica é muito importante como fixação de novas confirmações e configurações do nosso pensamento, mas o Evangelho está presente como um instrumento necessário, como é dito, o farol que nos guia, que nos ilumina. São as palavras que vão revolver o terreno da nossa mente, vão revolver o solo, né? Lá na parábola do semeador, né? Lança a semente, e como é que está o solo do nosso coração, para que a semente do Evangelho possa desenvolver e a gente vá tendo cada vez melhor proveito na nossa encarnação. Então, pessoal, hoje nós estamos com o capítulo Bem-aventurados os que têm puro o coração. Oi, Fernanda, boa noite. Bem-aventurados os que têm puro o coração, que é o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. E, especificamente, foi o perfil do WhatsApp do Samaritano divulgou um trechinho que está lá no final do item 10. Mas nós vamos dar uma olhada... Nós vamos dar uma olhadinha lá no início do capítulo, no trecho do Evangelho que faz a abertura do nosso capítulo. Vamos juntos? O Bira vai compartilhar a tela com a gente. Fernanda não estava ouvindo, não sei se já está escutando. A tela está compartilhada, não? Só está pequena, não sei como está o tamanho para o pessoal. Geraldo, Eliane, está grande, está pequeno ou está grande? Está pequeno. Tem uma no meio, mas tem as pequenas. Porque eu coloquei você, Simone, na tela principal, aí você está maior aqui para mim. Aumenta, por gentileza, então, a tela do trechinho, slide, né? Então, vamos lá. Para todos os slides. Aumentou? E aí a gente vai fazendo a leitura com calma. Nós temos 20 minutos de... Sim, aumentou. Então aumentou, tá bom. né? Tá Nós temos na 20 tela minutos de projeção. De encontro. Nós temos 20 minutos de encontro e, então, vamos todos participando, cada um trazendo sua colaboração com as reflexões, né? Para enriquecer a nossa reflexão da noite. Bem-aventurados os que têm puro coração, então, fazendo parte do Sermão da Montanha, um trecho muito, muito bonito, muito sensível das pregações de Jesus Cristo, talvez nem tanto estudado, né? Talvez não tão aprofundado na nossa jornada. E aí o Evangelho segundo o Espiritismo, hoje destacando bem-aventurados os que têm puro coração, a gente pode pensar assim, puro coração, então esse trecho não é para mim. Como é que eu vou lidar com isso? Nós vamos lembrar que é muito bonitinho quando a gente vai olhar lá no Evangelho, e junto também de espíritos estudiosos que compartilham com a gente as reflexões sobre
as passagens e parábolas de Jesus Cristo, como, por exemplo, me vem à mente agora Humberto de Campos, Amélia Rodrigues. Tem livros muito bons trazendo reflexões de estudos que eles fizeram no plano espiritual, compartilhando com a gente, então, aquelas reflexões. E para o Sermão da Montanha, o que é retratado para a gente, lá em Mateus, no Evangelho de Mateus, é que Jesus subiu o monte, à beira do lago de Genezaré. Ele subiu o monte e as pessoas, então, ele vendo a multidão, subiu o monte, e as pessoas o quê? Se colocaram no sopé do monte. Isso gera uma figura de imaginação muito interessante para a gente, porque se Jesus subiu e ele está um nível acima, ele está convocando a gente para a elevação do nosso olhar. É uma figura que faz a gente refletir. Quando é que na nossa vida, e como é isso na nossa vida, a gente estar com o olhar focado apenas no que a gente está vendo, apenas no que estamos vivenciando, apenas no tumulto que está acontecendo ao nosso redor. E quando Jesus sobe a montanha, então nos convoca a fazer essa elevação de pensamento. Eu achei interessante no livro Primícias do Reino, da Amélia Rodrigues, ela diz para a gente que em Lucas, Jesus estava descendo o monte. E aí logo depois ela fala assim, ela fala, em Mateus Jesus estava subindo, em Lucas Jesus estava descendo, mas o que importa, de fato, é que ele se colocava numa posição um pouco acima, né? Então, fazendo essa evocação do nosso pensamento, da elevação do nosso pensamento, sair das correntes que nos prendem apenas nesse nosso raciocínio imediato. Porque a espiritualidade avisa para a gente o tempo todo que estar encarnado não é nada simples. E aí? Tá bom, a espiritualidade me fala que estar encarnado não é simples, mas eu estou encarnado, e agora? O que eu faço? Então, o convite é para a gente refletir e não se impactar negativamente com os fatos que, estando encarnado, nós vamos vivenciar, para que a gente se acostume a lançar o olhar para a nossa realidade, o nosso derredor, mas sempre com um lance acima, um lance além, né? Como Allan Kardec diz, se a gente se colocar um pouco acima, não no sentido de superioridade, mas de perspectiva mesmo, e o material que o Espiritismo traz para a gente é esse, né? Qual o objetivo da vida? Eu estou aqui, é permanentemente? É temporariamente? É transitoriamente? Então, antes de eu estar aqui, tinha algum objetivo foi traçado? O que é que tem? Estar reencarnado é apenas ocupar um corpo? Ou estar reencarnado implica num planejamento? Deve implicar num objetivo para além do que a gente está vivenciando agora. E aí, pensando assim, então, nós vamos ficando um pouco, começando a construir, vamos dizer assim, nós vamos começando a construir a tranquilidade de que podemos elaborar essa pureza do coração. O coração não está puro, é verdade. Isso não é mais problema. Deixa de ser problema e passa a ser um convite para o autoconhecimento. Passa a ser um convite para clarear no nosso pensamento o objetivo da vida. Tira um peso dos nossos ombros, né? E dá um pouquinho mais de ânimo. Alguém gostaria de colaborar? Algum companheiro? Não sei se o Jorge diminuiu, hein, Bira? Será? Fala, Shirley. Boa noite, né? Participar dessa live é muito bom mesmo, é um aprendizado único. E estando aqui com vocês, nossa, sem palavras. Mas a gente, quando está aqui na Terra, né, o Simone, encarnados,
a gente já vem assim com uma bagagem, né? Vem com aquela bagagem. E o que a gente passa aqui na Terra já está, vamos dizer assim, já está elaborado o que você vai passar aqui na Terra, estando encarnado, né? Sendo coisas boas, sendo coisas não boas, e a gente está aqui para poder evoluir e aprender cada vez mais, né? É ser cada dia melhor, né? Hoje Shirley, sou melhor que ontem, né? E amanhã não sei, mas pretendo ser uma pessoa melhor. E assim a gente vai, eu vejo dessa forma, e assim a gente vai evoluindo. Quando você citou o livrinho, esses livrinhos de frases que a gente abre, né, escolhe ali, a página que abrir, a gente lê aquele texto, ou aquela frase, ou uma palavra, isso é importante de fato, isso ajuda muito. Porque às vezes a gente está num momento tão turbulento, né? Até mesmo em pensar em alguma coisa, coisas boas, aquilo te ajuda, porque a gente nunca está sozinho, eu costumo dizer, a gente nunca está só, né? Então, nós temos os nossos companheiros espirituais que estão sempre ali presentes com a gente, né? Até mesmo para a gente não assim pisar em falso, né? Eu não sei se eu estou usando a palavra correta, mas para não pisar em falso, para você pensar, epa, peraí, pensa, né? Não é por aqui, não é assim, vamos agir de maneira mais me fugiu a palavra, mais ponderada, né? Porque às vezes a gente, querendo ou não, a gente se torna um pouco agressivo com o outro, ou no momento de, até mesmo em agir ou falar, né? É um momento. Mas se você antes raciocina rápido, né? Com essa ajuda, que hoje eu tenho assim, esse entendimento, que para mim é de grande valia, tá? De muita valia mesmo. Tem me ajudado muito, tem ajudado a minha família, então eu sou grata, sabe, a esse estudo, a essa oportunidade, né, que eu estou tendo, mesmo sendo online, mas para mim está sendo gratificante. Mas o meu entendimento, o meu ver, é isso que eu coloquei. Simone, eu gostaria de Obrigada. fazer uma observação, que Sim. essa questão que você falou do Sermão do Monte, né, da grandeza que representa o Sermão do Monte, que talvez tenha sido o ponto culminante também da vinda de Jesus, né, em termos de ensinamentos, que até Mahatma Gandhi falou, né, que pode se tirar tudo do Evangelho, mas que não tira o Sermão do Monte, e a humanidade já teria um roteiro assim para se redimir, né, para poder superar suas dificuldades. Então, o próprio Gandhi falou isso, né? E ele, como seguidor de uma filosofia oriental, ele reconheceu a grandeza do Sermão do Monte. Então, eu acho que sempre que a gente puder, e o Evangelho segundo o Espiritismo, acho que mais de 50%, quase 50% dele está baseado no Sermão do Monte. A paz e bem-aventurados aflitos, né? Essa questão pureza de pensamento, mãos não lavadas. Então, tem várias citações ali que são misericordiosos. Então, a gente vê que é a base mesmo dos ensinos de Jesus, né? Como você falou. É isso aí, essa observação do Geraldo convida a gente, né, para ficar mais atento não só à leitura, como ao mergulho, né? E quando a gente fala de mergulho, vai lembrando como é linda a descrição, por exemplo, da Amélia Rodrigues, porque eles fazem um trabalho, ela nos apresenta uma proposta que passa pela nossa imaginação, passa pela nossa... evoca as nossas forças criadoras, evoca as nossas forças de elaboração de imagem mental, com a finalidade de enriquecer o nosso íntimo para que nós possamos renovar nossos pensamentos. Então, ela nos situa no local, ela nos situa no momento, ela diz para a gente que era fim de tarde, ela fala da paisagem, das árvores de pequeno porte, da posição de Jesus e a luminosidade do sol
fazendo os cabelos deles, quando bate o sol, a luz no cabelo, e fica aquele tomzinho dourado, né, meio iluminado. Então, ela faz assim com a nossa imaginação, né? Pega a nossa imaginação e leva a gente para passear. Isso em si, a gente vai ver depois estudos, até numa página do Instagram, um estudo, acho que é na USP, Interpsi, acho que a página é essa, Interpsi da USP, tem uma matéria de uma pesquisadora, acho que ela é americana, falando sobre o poder da imaginação. É muito interessante como a gente pode, e ver como a gente pode utilizar a nossa imaginação, então, para sair da posição da nebulosidade, né? E para colocar a nossa mente numa outra posição, em que ela seja capaz de capturar mais luz, né? Expor a luz, vamos dizer assim. Mais alguém gostaria de acrescentar? Liga o microfone, Eliane. Oi? Você está falando? Eliane, ligar o microfone. Eliane está falando? Ah, não, tá. Não está, não. Eu pensei que ela estaria falando. Então, acho que a gente pode avançar. Temos 10 minutinhos, podemos avançar mais. Eu queria falar só uma coisinha, eu acho, não sei se foi na fala da Shirley ou na fala do Geraldo, que daria para a gente encaixar. Deixa eu ver se eu consigo apresentar uma guia, não sei, a tela inteira. Deixa eu ver se eu consigo aqui mostrar para vocês um trecho. Vocês estão vendo? Simone, deixa eu parar a minha apresentação para você entrar. Só um instantinho, peraí. Agora vai. Vê se coloca aí. Tá, agora que apareceu compartilhar. E aí a gente tem uma ilustração bonitinha, com uma orquídea ao fundo. Todo que legal, mundo apareceu. Hã? Agora está visível para a gente. Está visível? Então, a gente vem aí com essa orquídea sombreada, encaixando naquela questão da imaginação, da ilustração mental, da ilustração dos nossos olhos, dulcificando nossas mentes, refinando nossas percepções. E é um trecho da resposta do Paulo, apóstolo, à questão 1009 do Livro dos Espíritos. É uma questão que está falando lá no trecho Penas e Gozos Futuros, né, o livro 4º. Ele pergunta se as penas são ou não são, mais ou menos assim, são ou não são impostas pela eternidade. A gente vai destacar só o iniciozinho, em que Paulo diz assim: gravitar para a unidade divina, tal é o destino da humanidade. Para alcançá-lo, para alcançar esse destino, 3 coisas são necessárias: a justiça, o amor e a ciência. 3 coisas lhe são opostas e contrárias: a ignorância, o ódio e a injustiça. Então, eu acho que foi Shirley que na fala levou a minha mente para o final do item 10 do Evangelho, quando diz assim que o objetivo da religião é conduzir o homem a Deus. E então, quais os recursos que a gente vai usar, né? A crença precisa impedir a gente de cometer assassínios, adultérios, espoliações, dizer calúnias, fazer qualquer mal ao próximo. Senão, ela vai fazer a gente supersticioso, hipócrita ou fanático, mas não homem de bem. Então, assim, não basta, pois, ter as aparências da pureza. É preciso, acima de tudo, ter a pureza do coração.
dentro da proposta do Espiritismo, a pureza de coração, e da proposta de Jesus Cristo, então, a pureza de coração é uma conquista que vai... Para isso, a gente tem o processo reencarnatório, né? Não é para a gente vir aqui, ficar sofrendo e pagar a conta, né? Isso é só uma consequência. O objetivo é a gente não importa o quadro, é tomar consciência do nosso direcionamento, gravitar. Olha que interessante a palavra que o Paulo usa, gravitar para a unidade divina. Que unidade seria essa? Né? A gente vai lembrar da própria fala de Jesus nas bem-aventuranças, quando ele diz: porque deles é o reino dos céus. Então, assim, a unidade divina, a gente pode raciocinar aqui juntos, que seria, esse capítulo inicia assim: bem-aventurados os que têm puro coração, porque verão a Deus. Olha a unidade divina aí, né? Então, ver a Deus. O que a gente pode pensar como ver a Deus? Podemos pensar vivenciar esse reino dos céus, a vivência que Jesus nos oferece, nos promete quando ele fala que nós somos deuses, quando ele informa que o reino de Deus não vem com aparências exteriores e que nem vão dizer está lá ou está ali, porque ele está entre vós, né? Ele diz isso para a gente. Então, esse cultivo que tira a gente do estado de culpa, procura tirar a gente do estado de... nos convida a sair do estado de lamúria e de peso e pesar, e nos convida... Parece que eu congelei. Voltei? Não congelei, não? Tá bom. Então, e nos convida, então, para essa gravitação, né? Para gravitar para a unidade divina que já faz parte do nosso íntimo. A pureza de coração, então, é essa conquista. E esse trecho do Evangelho de hoje trazendo para a gente a religião não como um instrumento de limitação, né? Como a gente às vezes vê falas preconceituosas, é o ópio do povo, é não sei o quê, é para limitar, para bitolar. Então, a religião que convida ao contato com o nosso próprio sentimento, convida para a compreensão da realidade, olha aí o slide que o Bira está colocando, conduz o homem a Deus, a esse reino que já está dentro de nós. Por quê? Porque nós somos filhos da luz. Por quê? Porque a lei está lá no Livro dos Espíritos. Eu acho que a 621, é horrível essa gracinha de ficar falando questão e número de página, mas porque a gente está sempre mexendo nessa, eu acho que é 621, que diz que a lei divina está escrita na nossa consciência, não está em livro nenhum, não está em religião nenhuma, não está em movimento nenhum revolucionário. A grande revolução é a gente conseguir acessar essa lei, esse reino que nós já trazemos, já está estabelecido em nós, né? E a religião, então, seria um instrumento para nos conduzir a essas reflexões com bases na solidariedade, né? Toda aquela em que o homem julgue apoiar-se para fazer o mal é falso ou está falseada no princípio. O objetivo é a gente fundamentar as nossas ações no respeito a nós mesmos e no respeito ao próximo, né? E na construção, então, de uma organização coletiva que seja benéfica para todos os seres, inclusive, né? A Shirley foi lá conferir, 621, sim. Obrigada, Shirley. Então, pessoal, alguém gostaria de trazer uma reflexão sobre esse trecho? É o nosso trecho de hoje. Então, enquanto vocês estão elaborando... Oi, Shirley. Se deixar, eu falo. Eu ia... Fala.
Não, você colocou o trechinho, né, que eu coloquei no meu pensamento. Eu queria saber qual a parte realmente que te chamou a atenção do que eu falei. Foi na parte que eu disse que o estudo, para mim, está sendo de grande valia? Exatamente a frase que você usou, eu não me lembro, mas acho que foi alguma coisa assim que nos levava para buscar a melhoria de nós mesmos. Acho que você falou alguma coisa nesse sentido, de melhorar o nosso jeito de ser, né? A gente usar isso como recurso para melhorar a nossa vida. Porque às vezes a gente fala assim, quero melhorar a minha vida, e eu começo a me degladiar com a situação que está ao meu redor. Eu quero melhorar, porque eu não quero isso, eu não quero desse jeito, eu não quero aquele, né? Eu não quero isso, eu não quero aquilo, e aí a gente acha que assim está lutando para melhorar a nossa vida. E pode até ser que esteja, desde que isso não vira um ringue para o nosso próprio coração, né? Desde que isso vire assim, uma organização das nossas energias e um ajuste das nossas energias à situação que a gente está vivendo. Nem no sentido... E as pessoas que estão ao nosso redor, no sentido de respeito. Quando Emmanuel diz aqui na página que foi usada na abertura, o Senhor necessita de ti onde te encontras. Observa o que tens a fazer ainda hoje e perceber-lhe-ás a presença no dever que te espera. O Espiritismo nos convida para isso, né? Onde a gente está. É possível modificar? Vamos então com respeito. No momento não é possível? Vamos refletir sobre o tema que a vida está convocando a gente a refletir. Geraldo levantou a mão. Fala, Geraldo. Até baseado nisso aí que você está falando, em relação a essa perfeição, né, que o texto está trazendo aí, do Evangelho, e que não vai se conseguir de uma hora para outra, né, assim, imediata, né? É um processo longo, mas que tem que ter toda uma metodologia, uma constância, mesmo que você não consiga estar sempre em certos locais ou estudos, né? Mas você buscar, dentro das suas possibilidades, o que você pode estar fazendo para dar continuidade a esse processo de melhoria, né? Que pode demorar uma encarnação inteira, ou várias encarnações, né? Mas que cabe a nós acelerar esse processo, né? Sem dúvida, quando a gente está falando em termos de tempo cósmico, a gente começa a perceber que tem que tirar a lógica do nosso calendário, da nossa contagem. É homeopática. Doses homeopáticas. Doses homeopáticas. Tem que tirar a lógica desse reloginho que a gente fica aqui batendo agora não, mas no pulso, né? Olhando o celular, né? Olhando de outra forma. Então, essa nossa contagem de tempo, ela é muito importante e necessária para o momento em que estamos encarnados. Mas, como a nossa realidade vai além, muito além da carne, né? É preciso olhar com esses olhos que Geraldo está nos chamando, né? Ia acrescentar alguma coisa que me escapou. Enquanto me escapou, alguém gostaria de acrescentar? Acho que, na verdade, era isso que eu ia encaixar com o que Emmanuel fala para a gente, né? Onde a gente se encontra. Qual é o uso que a gente está fazendo do material de reflexão? A gente está usando o material de reflexão para purificar o nosso coração ou a gente está usando o material que a vida está apresentando para sobrecarregar o nosso coração, como diz no Evangelho, de rapina, né? de malícia, né? Então, como é que estamos lidando com essa realidade, né? Encarando, né? E quando a gente fala assim, malícia e rapina, a gente não pode... Faz parte do nosso percurso compreender a nossa realidade, os reflexos
o condicionamento, o jeito de raciocinar equivocado que nós ainda repetimos. Então, não estamos aqui... tem uma frase no livro Vida e Sexo, do André Luiz, uma das personagens... É um casal, o marido, então, tem contato, depois de uma vida de desequilíbrio, ele tem contato com o espiritismo e convida a esposa para conhecer a doutrina. E ela olha para ele com certo desdém e fala assim, sim, já ouvi falar, aquela doutrina que quer fazer com que cachorro sente no banco da praça. Ela usa uma frase mais ou menos assim, e eu falei, caramba, que ilustração, né? Então, ela está deixando claro que, para ela, é fora da realidade esse convite que o Espiritismo está fazendo para a pacificação do nosso coração. Então, para a gente não pensar, para a gente não gerar esse raciocínio equivocado, é evidente que precisamos construir também a coragem de olhar quem somos, quem ainda somos. Ainda trazemos as rapinas, ainda trazemos no nosso coração esses pensamentos de calúnia, como diz aqui no finalzinho do trecho do Evangelho. E aí a gente vai usar a palavra assassínio e adultério, que traz aqui, com várias outras conotações. Eu posso estar matando uma ideia, eu posso estar impedindo o nascimento de um sentimento bonito, tanto em mim quanto no outro. Né? Eu posso estar levantando calúnia a respeito até mesmo do conhecimento que eu estou querendo construir, né? Então, é preciso que a gente também, e já é possível, através do convite do Espiritismo, que a gente olhe a nossa realidade, as nossas mazelas íntimas, né? Não para admitir e dizer, eu sou assim mesmo, né? Mas para compreender com doçura que o convite é para perseverança, é para a gente seguir adiante, né? É para a gente usar esse instrumento. E aí, de novo, agora não mais com geração de culpa, mas com organização das possibilidades que estão ao nosso alcance. O que ainda não faz parte do nosso estado íntimo de humanidade, a gente não vai se torturar, né? A gente não vai também se comportar como se já fosse equilibrado, como se já tivesse aquela condição, né, de compreensão mais elevada. É preciso que a gente tenha cultive essa coragem de lidar com as nossas feridas, né? Mas no sentido de ainda estou assim porque estou em processo, porque o caminho está... essa gravitação para a unidade divina é o convite, é a lei do progresso, né? Que foi falada ontem na reunião, não foi? A lei do progresso é uma fatalidade. Pessoal, a gente está chegando no finalzinho do nosso encontro, então, e a gente pode até ler a última frase ali do slide. Não basta, pois, ter as aparências da pureza. Então, como inicia o capítulo, os comensais ali falando escandalizados, porque isso está em outro trecho do capítulo, porque não lavaram a mão, as mãos não lavadas, né? É o próprio trecho que a gente está lendo. Então, as pessoas que estavam ali com Jesus escandalizados, que falta de pureza, porque não estão lavando a mão, porque isso sim indica um estado íntimo de iluminação, e o Espiritismo está trazendo para a gente assim, ter as aparências não é o que conta, porque o que conta é o movimento que está acontecendo dentro da nossa alma. Esse movimento é íntimo, é entre a gente e Deus. Às vezes a gente nem está percebendo, às vezes a gente está se sentindo, ainda assim, ainda assado, mas não está nem parando para dar conta que já existe um movimento mais suave, ensaiando acontecer, desabrochar dentro de nós. Né? Então,
é preciso, acima de tudo, ter a pureza do coração. E aí, nesse nosso trecho da caminhada, a gente pode pensar assim: a pureza do coração é o que eu desejo. A minha intenção sincera é o desejo? Eu estou reafirmando? Agora uma pergunta, né? Eu estou reafirmando para mim isso? No meio da turbulência, no meio dos equívocos, como a Shirley disse, às vezes a gente quer, mas a gente tem uma atitude totalmente incoerente com aquela harmonia que a gente estava desejando. Mas qual é o desejo? Qual o desejo? O desejo é ser desarmonioso, é cultivar mesmo a intemperança, é se lançar para os desequilíbrios íntimos, ou o desejo é refletir e cultivar o discernimento, aprender com os nossos equívocos, que são parte da nossa caminhada ainda, nesse trecho da caminhada, né? Então, se já estamos nos dando conta dessa realidade da gravitação para a unidade divina, já estamos elaborando nosso coração uma outra tonalidade, né? Então, pessoal, acho que a gente pode ir se direcionando para a finalização do nosso encontro de hoje. Deixamos aberto sempre o convite para a participação presencial lá nas nossas reuniões, que acontecem de segunda a sexta-feira. Então, nós temos os horários, estão informados lá no Facebook e também no Instagram, né? Sempre procurando sempre manter atualizado. Às vezes a gente tem também o canal para fazer pergunta, que é o WhatsApp, mandar um recado, agendar o atendimento fraterno, se tiver necessidade de conversar com alguém, né? Nosso celular está disponível para esses contatos. Sejam sempre muito bem-vindos e, independente de onde a gente estiver, lembrando aqui o Emmanuel, né? Onde te encontras, independente de onde a gente estiver, que nossos corações sigam cultivando esse desejo de harmonia, esse desejo de paz. O Bira está preparando uma musiquinha para enriquecer a nossa reflexão, é isso, Bira? Mas vamos combinar, antes da música, a oração de encerramento? Perfeito. Oi, alguém falou? Uhum. Então, ok, quem vai fazer a oração? Fernanda quer fazer, ou Eliane, que não ficaram quietinhas, aí só vibrando, quietinha da boca, mas eu sei que o pensamento e o sentimento vibrando aí pra gente. Com certeza, vibrando muito. É sempre muito bom ouvir vocês nessas reflexões tão necessárias para a nossa vida, né? Super importante. Pode fazer a prece, então, Eliane, né? Pode ser? O que eu faço? Pode fazer, Fernanda. Pode fazer, Fernanda, se tiver vontade. Então, vamos assim, fechando os nossos olhos, conscientes da nossa melhora, porque nós já estamos melhores, nós estamos aqui nesse estudo, então nós estamos melhores hoje do que ontem, com certeza. Que a gente possa continuar nesse esforço, dessa reforma íntima, que não é fácil, mas que a gente possa continuar nessa persistência, nessa determinação de sermos melhores a cada dia. Vivendo, procurando viver sempre tudo aquilo que a gente aprende nessa doutrina de luz. Que haja paz, que haja luz, que haja amor em nossas vidas e na vida de toda a humanidade. Nesse instante, vibramos realmente por toda a humanidade, pelo nosso planeta Terra, para que a paz se instale no coração do homem, que consciência se ilumine cada vez mais, para que o mundo de regeneração abrace, envolva todos nós.
muita paz e muita luz, meus irmãos. Que Jesus nos abençoe e nos fortaleça na nossa caminhada, agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus, Jesus. Graças a Deus. Vamos encerrar com essa música que tem tudo a ver, eu acho, com a lição, que é Um Tesouro em Ti. Explorar. Quero que saibas que há um tesouro em ti e vale a pena explorar. És joia rara, diamante de Deus, acredita, não percas tua fé. Segue levando tua luz, abençoa a dor se vier. Não te esqueças da força que tens, silencia e entrega aos céus. Não menosprezes tua força, haverá um caminho, uma estrada pro amor. Se há vontade, coragem, batalhas e medos, tu has de vencer. Anjos estão a te rodear, examina o teu coração. É melhor corrigir o que pensas, e amanhã colherás só o amor. Sempre haverá um caminho, uma estrada, um lugar, alguém vai feliz. Quando a dor te buscar, não te entregues, confia, também vai passar. Quero que saibas que há um tesouro em ti que vale a pena explorar. És joia rara, diamante de Deus, acredita, não percas tua fé. Sempre haverá um caminho, uma estrada, um lugar, alguém vai feliz. Quando a dor te buscar, não te entregues, confia, também vai passar. Ama, segue levando tua luz, abençoa a dor se vier. Não te esqueças da força que tens, silencia e entrega aos céus. Sempre haverá um caminho, uma estrada, um lugar, alguém vai feliz. Quando a dor te buscar, não te entregues, confia, também vai passar. Confia, também vai passar. É isso. Então, parabéns a Simone pela condução do estudo, a todos presentes. E
um recurso, né, da gente estar sempre se encontrando, né? Quando não for possível presencial, virtual. E a gente vai aprendendo essas conexões que, no fundo, é a nossa essência, né? Independe de lugar e espaço, a gente vai estar lá juntos com o nosso desejo, com o nosso propósito. Então, muito bom sempre a gente se reencontrar, presencial ou virtual, sempre é muito bom. Muito mesmo. Muito bom. Agradeço muito a vibração de carinho de todo mundo, né? Ver as faces dos colegas, dos companheiros de jornada de tantos anos, fortalece nosso coração e a gente sabe que está amparado pelo carinho, pela parceria. Muito obrigada. É bom reencontrá-los aí também, algumas pessoas que a gente não vê há algum tempo, né? A gente está sempre em sintonia lá no Cristo Consolador, procurando participar, né? Isso aí. Bom, a gente está sempre se cruzando aí. Isso aí. E a gente está, na semana que vem, a Shirley tem participado, nós vamos estar encerrando, pelo menos esse ano, sobre a questão do que é o Espiritismo. Então, tem um grupinho também que a Shirley está aí. Shirley é uma das pessoas que incentivaram e se justifica, né? Está aí presente e colaborando. Você viu que ela foi lá e pesquisou a 621, tem que dar estrelinha para ela, Simone, 5 estrelinhas para ela. Não, eu podendo, eu estou sempre com vocês, entendeu? Às Aí. vezes o horário, o dia da semana, para mim, fica ruim, complicado, né? Mas eu podendo, nossa, para mim é muito bom, é gratificante, é gratidão, gratidão e gratidão sempre. É isso aí. Então vamos lá, gente. Já são 9h, 9h03, e vamos salvar, depois fazer uma pequena edição e a gente vai compartilhar, está lá no nosso canal. Então, a contribuição de todos, para a gente mesmo e para outras pessoas que poderão estar consultando esse material, tá bom? Tá. Com Deus, então. Um abração. Uma boa noite Tchau, a todos. pessoal. Bom fim de semana. Igualmente. Depois vocês pegam o bônus olhos com o mestre lá em cima, tá? Fiquem com Deus. Beijo grande.